né? Então, se a gente puder explicar de novo, porque é legal, e a gente vai ver se planeja algum curso com a Denise um pouquinho mais para frente, qual que é o foco, né, da política monetária. Por isso que eu até Perfeito, colocar política monetária e política fiscal, e daí a gente vai para dominância fiscal, se tomara que isso não aconteça, né? E o que que a gente faz com a carteira. Então é isso, eu vou botar. perfeito. Obrigada. Então, na verdade, eu acho que é isso mesmo. Vou voltar porque é importante para explicar depois a dominância fiscal, né? Qual que é o mandato, né, do Banco Central? O Banco Central no Brasil opera no sistema no Brasil e na maior parte dos países, os bancos centrais operam com um sistema de metas de inflação. Então, tem lá uma meta que não é definida normalmente pelo Banco Central, né? Ela é definida pelo Poder Executivo, no fundo, né? É o Ministério do Planejamento, é o Ministério da Fazenda que define, ó, a meta no Brasil de inflação é 4,5%, e no Brasil a gente tem uma banda de 1,5 ponto para cima e 1,5 ponto para baixo. Então, temos uma meta de inflação. Qual é o instrumento que o Banco Central tem para fazer o país ir para essa meta de inflação? O instrumento que o Banco Central tem é basicamente a taxa de juros. Não, não, peraí, mas vamos lá, vamos deixar até mais especificado o que você falou. Quem estabelece normalmente a meta fiscal é o governo. Hoje a gente tem um Banco Central independente, Dependente, portanto, ele tem uma missão, né, que perfeito, é manter a inflação dentro dessa meta. perfeito. E aí, o instrumento que ele tem para fazer isso é a definição da taxa de juros. Por quê? Porque a taxa de juros ajuda muito a aquecer ou esfriar a economia. E a inflação, na verdade, a alta dos preços, ela nada mais é do que resultado dessa interação entre oferta e demanda dos produtos, né? Então, enfim, que é a leizinha lá mais básica de economia, né? Se eu tenho uma demanda maior que oferta, né? Eu não tenho produto para vender para todo mundo, o que eu faço? Subo o preço. Se eu tenho uma oferta maior que a demanda, está sobrando produto, eu abaixo o preço. Então, é basicamente isso. E os juros altos, o que que eles fazem? Eles reduzem investimento, fica muito caro investir para ampliar a fábrica e aumentar a oferta de produtos, fica muito caro para o consumidor tomar crédito para comprar os produtos. Então, isso faz com que a gente tenha. Quando temos taxas de juros mais altas, você tem a economia esfriando, né? Ficando, crescendo menos, e aí tendo essa ao longo do tempo trazendo a inflação para baixo. Ao contrário, quando eu subo taxa de juros, eu torno o crédito mais caro para consumidores, para investidores. Aqui estou falando em quem está fazendo investimento direto também. Obviamente, para a gente tem carteira também, o juros fica mais alto, mas falando que fica caro para investir, para tomar empréstimo, para fazer investimento direto. E aí eu esfrio a economia. Então, esse é basicamente o instrumento básico. Outro ponto importante de falar é que inflação é essa, né? Porque eu acho que essa é uma outra coisa sempre que a gente discute. A inflação é um índice oficial no Brasil. Quem calcula esse índice é o IBGE, é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É a minha inflação? É a sua inflação? Certamente não. É a inflação de uma cesta de produtos de famílias que tem de 0 a 40 salário mínimo, se eu não me engano, o IPCA é 0 a 40, se eu não me engano, definida numa pesquisa, assim, o que esses caras consomem, quanto eles consomem de cada produto, de pasta de dente, de carne, de cinema, de streaming, de o que quer que seja. Monta essas textos, o peso de cada produto e pesquisa os preços desses produtos todo mês para definir se os preços subiram, se os preços caíram. Esse é o índice de inflação, tá? Então acaba que nunca é nem a minha nem a sua, porque a nossa cesta certamente é diferente dessa cesta média aí, mas é essa cesta que a gente está olhando. Muitas vezes eu ouço falar assim, não sei aonde que eles falam que a inflação caiu, eu vou no supermercado, está tudo mais caro. É possível mesmo que o que eu consumo ficou mais caro, mas aquela cesta média ali definida não tenha ficado, porque ela tem outros produtos que você não consome. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, ele tem essa missão ali de perseguir a inflação. Só que o Banco Central ele vai ser tanto mais eficiente quanto mais for só a taxa de juros que define se a economia vai esquentar ou vai esfriar.
Só que a taxa de juros, ela age ali principalmente sobre essas duas grandes contas que eu falei, né? O consumo das famílias, porque o crédito fica mais caro e aí eu não posso comprar a prazo, fica mais caro comprar a prazo, eu deixo de comprar um monte de coisa. O investimento das empresas que deixam de fazer novas plantas e aí tendem, né, assim, a não investir e não contratar gente, que também afeta o consumo das famílias. Essas duas contas. Tem uma conta que a taxa de juros não afeta, que é os gastos públicos. Né? Então, assim, se o governo gastar mais, independentemente se eu estou subindo ou não juros, eu estou fazendo com que a economia esfrie menos do que ela esfriaria se eu não tivesse esse gasto do governo. Outra coisa que muitas vezes atrapalha, né? Se eu tiver, por exemplo, um banco público fazendo juros mais baixos do que o mercado, né? O BNDES ou a Caixa Econômica e tal. Então, assim, o Banco Central está lá subindo juros, mas tem alguém fazendo um juros mais baixo. Então, eu posso pegar crédito e fazer investimento e tudo mais nesse lugar. Então, esses são os canais que tornam o que a gente chama lá, nós economistas, de a política monetária menos efetiva e menos eficaz. Então, se eu tenho o governo gastando de um lado, e é essa a discussão que a gente está vivendo agora, né? Assim, fala assim, pô, o Banco Central vai lá, sobe juros para esfriar a economia, trazer a inflação para a meta, mas o que acontece? O governo está lá gastando, o governo está lá gastando. Então, ele está, o que os economistas falam, está lá botando lenha, né? E o Mário falou isso, né, na nossa reunião. Falou assim: eu tenho um Banco Central que está lá gastando e está botando lenha nessa fogueira, e aí não adianta. Ou eu tenho um governo que cria uma regra de consignado privado mais fácil para aumentar o crédito, no momento em que eu estou querendo reduzir crédito para esfriar a economia. Então, todas essas medidas que vão do lado oposto ao que o Banco Central está tentando fazer atrapalham a eficácia da política monetária, tornam o papel do Banco Central mais difícil, fazem com que provavelmente essa taxa de juros tenha que ficar alta muito mais tempo do que se eu tivesse em outro momento. Não é só isso, né, gente? Quando a gente tem uma situação complicada ali do lado da oferta dos produtos, que às vezes também tem nada a ver com a lei da oferta e da demanda, vem uma guerra que faz com que a gente não consiga mais ter fertilizante no mundo ou tenha uma redução muito grande na demanda na oferta de fertilizante. O preço dessas coisas vai subir. Ou você tem um boom em algum país lá fora que está demandando, que é o caso que a gente está vivendo com ovo, né? Agora, a demanda por ovo mundial está crescendo, não é só aqui no Brasil. O preço desse negócio vai subir. Então, tem também vários, o que os economistas chamam de choques de oferta, que são outros fatores que afetam a oferta de alguns produtos e que podem estar afetando a inflação. No médio e longo prazo, esses fatores de choque aqui, choque ali, eles não são o problema. Mas essa coisa mais estrutural de um governo que fica gastando, gastando, gastando e gastando, enquanto o Banco Central está tentando reduzir, né, a atividade econômica, isso é um problema mais estrutural e que a gente não consegue resolver tão facilmente. Então, chegamos até aqui. E o que é a tal da dominância Mas fiscal? A peraí, dominância. espera um pouquinho só, Fala, recapitulando, Helena. tá? Só recapitulando tudo que você falou para a gente ir colocando em contexto. Então, Perfeito. a gente tem uma taxa de juros que a gente acompanha, que é a Selic, e ela, a gente está, até foi interessante no nosso encontro em dezembro, né? Que foi bem num dia tenso, porque teve resultado de Copom, então o Banco Central está fazendo o seu papel. A gente não vai entrar no mérito se a economia está crescendo, é legal para o país. A gente não vai entrar nesse mérito. A gente está falando que o Banco Central, o que ele quer, qual a missão dele é deixar a inflação dentro da meta. Ele não está tomando nenhuma decisão, ou porque o Roberto Campos, ou porque o Galípolo, não é nada disso. Eles estão indo lá com o papel deles de deixar a inflação dentro daquela meta. E de que maneira eles fazem isso? Aumentando taxa de juros para desaquecer a economia. Por outro lado, né, tem isso, o pisar no acelerador, colocar a lenha na fogueira, que faz com que este trabalho do Banco Central fique mais difícil, porque por que está sendo aumentada a taxa de juros? Para desaquecer a economia. Se você tem o Banco Central aquecendo a economia, O Banco Central, não, o governo. desculpa, o governo É, aquecendo a economia,
Por isso que a gente fala de pisar no acelerador e pisar no breque, porque um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra. Então é o cabo de guerra, é cada um falando. A gente não está discutindo aqui as razões do governo, as razões do Banco Central, a gente sabe, é porque essa é a missão dele, essa é a responsabilidade dele, tá? Então, no lado dos nossos investimentos, se a gente olha que e isso a gente tem feito muito na nossa carteira, a gente tem discutido todo mês, se a gente acha que este trabalho do Banco Central vai demorar mais tempo e, portanto, ele tem que continuar subindo com a taxa de juros. Então a gente vai falar assim, bom, vamos então ficar no pós-fixado. Pós é o quê? É aquela taxa que se ajusta ao longo do tempo de acordo com a Selic. Então, cada vez que tem um Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central e o Copom decide aumentar a taxa de juros, quem está em títulos pós-fixados acorda de manhã com uma rentabilidade maior. Se o Banco Central subiu 1%, você, em vez de ter 13,25, você passa a ter 14,25. Como é que a gente olha daí? Ah, mas eu vou colocar em pré, eu vou colocar em inflação. Existem mais outros dois tipos de investimentos para renda fixa. Um é a taxa pré-fixada, ou seja, alguém falou, acho que foi André, em dezembro, até no grupo, tem alguém oferecendo taxa pré-fixada de 16%, eu não me lembro o prazo. Poxa, até você fala, se CDI a gente está achando que vai chegar a 15 e num período de 2 anos, ou seja lá o prazo, eu estou conseguindo comprar um papel pré-fixado de 16, puxa, isso parece legal. Tenho que levar em consideração na hora que eu vou montar a minha carteira. E existe um outro título, que é o IPCA+. O IPCA+, ele muda em dois aspectos. Ele muda no IPCA, então se a inflação sobe, ah, este papel, se o IPCA sobe, este papel sobe junto em termos de rentabilidade, né? Mas também tem aquele spread. O spread é o mais do IPCA. Se você acha, é o mercado que vai definir o preço desse em termos de demanda. Tem mais demanda ou menos demanda para o papel, então este título vai subir mais ou menos. Puxa, é legal ficar num título de inflação? Bom, hoje, se a inflação está 5 e os papéis estão pagando IPCA+7, a gente está ganhando 12. 12 em relação ao CDI, está mais baixo. Sim. Enfim, então, é esta dinâmica que, quando a gente vai montar a carteira que a gente fala de alocação, que a gente tem que olhar, porque tem mais dois outros agravantes. Papel IPCA+, e papel pré, ele tem a tal da marcação a mercado. Por quê? Porque o mercado pode falar, eu acho que os títulos vão subir, eu acho que os Perfeito. juros vão subir ou os juros vão diminuir. O preço de um papel pré ou inflação, ele é inversamente proporcional à taxa de juros, tá? Então, se a taxa de juros para aquele tipo de papel começa a ser mais alta, o mercado exige que aquele tipo de papel pague mais, é daí que a gente fala que o preço do Isso, papel cara. cai. Então, você teve um prejuízo no preço do papel, não na rentabilidade. Se acontece o contrário, aquele papel está pagando juros gordinhos e o mercado começa a exigir menos juros, então o preço do papel aumenta e você tem ganho de capital. Então, só para colocar isso, que daí a Denise vai falar de dominância fiscal, vai falar de tudo isso, então a gente tem sempre que lembrar qual é a importância de acompanhar a renda fixa nos nossos investimentos. Cada alocação, cada tipo de produto tem o seu papel neste determinado momento. E antes também da gente levar para a Denise, alguém tem alguma pergunta? Tá tudo claro? Podemos seguir? Para mim está claro. Então, bora, Dê. Então, E aí, quando é que a gente entra no que se fala dominância fiscal? Ó, Quando o que fica mais forte é esse negócio do gasto público, né? É quando você tem a sensação de assim, o Banco Central não consegue trazer essa inflação para a meta, coloque ele a taxa de juros onde ele colocar.
porque você tem uma situação tão grave do ponto de vista de expansão ali, né, da política fiscal, que a política monetária fica totalmente ineficaz, né? Hoje a gente não tem essa situação. Hoje a gente vive uma situação em que a gente olha e fala assim: você tem um gasto público que é muito elevado, você teve medidas ali que eu acho que aumentaram o gasto em momentos em que ele deveria não fazer isso, né? E, em geral, né, gente, quando vocês ouvem ali as medidas do governo, né, que ele anuncia como agenda, parece que está falando outra língua, né? Porque isenção de imposto de renda para uma faixa importante. O que isso significa? Essas pessoas vão pagar menos imposto, vão fazer mais gasto. Vai tornar a atividade, a missão do Banco Central mais difícil. Crédito consignado para o setor privado, que não é uma medida que tem mais gasto público necessariamente, mas é regra para que você tenha acesso ao crédito. O que isso significa? O papel do Banco Central fica mais difícil. Então, quando você tem uma situação deste tipo, você entra no que os economistas chamam de dominância fiscal, que a política monetária começa a não ter eficiência nenhuma, né? E aí você entra numa situação bastante complicada de crise, porque o mercado não acredita que o Banco Central vai levar a inflação para a meta, faça o que ele fizer. Então, assim, porque boa parte do trabalho do Banco Central, acho que essa é uma outra coisa que a gente não falou que é importante, né, Helena, que é o papel das expectativas sobre a eficácia da política monetária. Acreditar que o Banco Central é sério, está realmente, é independente mesmo, e está fazendo essa missão dele, né? Está cumprindo essa missão, quando ele vai lá, se reúnem, o que está em jogo ali é tão somente trazer o IPCA para a meta, as pessoas acreditam que todos aqueles, né, que os diretores lá estão realmente envidando os maiores esforços nessa direção. Isso ajuda a trazer a inflação para a meta, porque parte da inflação tem muito a ver com o que os agentes acham que vai acontecer. Aqui no Brasil é muito fácil explicar isso, porque a gente viveu uma inflação, um cenário de hiperinflação e de inflação, porque é muito fácil, principalmente para mulheres da nossa idade, né? Se a gente estivesse aqui numa palestra do Zenvest, a gente tinha lá gente que nasceu no plano real e nunca viveu essa situação de inflação. Mas a gente sabe, né? Se eu acho que a inflação vai acelerar, o que eu faço? Eu aumento o preço hoje. Eu faço meu contrato com preços mais altos hoje, porque lá na frente, quando eu for ter que comprar produto de novo, vai estar mais alta, né? Então, esse papel da expectativa de realmente acreditar que daqui a 12 meses eu vou ter uma inflação de 5% e não de 7% é muito importante. E quando eu tenho um governo que fica jogando contra, entre aspas, né, que é isso, vai a política fiscal por um lado e a política monetária para o outro, existe um risco grande de eu afetar de tal forma as expectativas que ninguém acredita mais no Banco Central. Vira um pouco a história do lobo lá, né? Aquela história infantil do é o lobo, é o lobo, é o lobo. Então, assim, ninguém acredita no Banco Central. Então, acho que este é o grande problema. E é isso que acontece quando a gente entra em dominância fiscal. As expectativas são tais que faça o Banco Central o que fizer, as pessoas vão ficar aumentando o preço, porque fala assim, esse governo está gastando e não vai adiantar nada. E aí, nesse caso, a gente nem sabe aonde a taxa de juros vai parar e nem sabe aonde a inflação vai parar. A gente fica numa situação muito complicada, porque ela pode não ser nada eficiente para trazer inflação para a meta, né? E pode provocar, no final das contas, um cenário muito grave de crise mesmo. E tem um agravante aí, antes só de passar a palavra, Valéria, tem um agravante aí que eu não coloquei na conta, que é a taxa de juros Selic, ela também é importante porque ela é um indexador da dívida pública. Então, você tem o gasto público, mas quando a gente fala no déficit público de uma forma geral, você tem uma conta juros sobre a dívida pública que é muito importante. Quando eu estou nessa situação em que eu fico botando a taxa de juros cada vez mais lá em cima, eu aumento o meu déficit público cada vez mais, que é o tal do déficit, e eu entro numa situação realmente de crise explosiva, que vira, no final das contas, uma inflação em aceleração forte ali, que ninguém consegue segurar, tá? Fala, Valéria. Não, o que você comenta assim de
não acredito mais no Banco Central. Mas, na verdade, entre aspas, é injusto, né? Porque a gente não tem que acreditar na política que está sendo feita pelo governo, né? Perfeito. O Banco Não é Central nem está fazendo tudo que ele consegue, perfeito, né? perfeito. Não é nem não Porque acredito, eu você acho não que ele acredita que o Banco continua Central vai demonstrando conseguir. É isso, isso. mas ele continua independente, inclusive, que bem ou Perfeito. mal é uma coisa boa, né? É, Sim, isso tem um, perfeito. isso tem um outro aspecto. No ano passado, quando ia ter troca de presidente, existia a possibilidade de não se acreditar no Banco Central, no sentido de o Galípolo ter sido uma indicação do Lula e tudo mais. Mas isso, hoje, o mercado está bastante confortável. Então, quando a Denise fala não acreditar no Banco Central, ela está acreditando, ela está querendo dizer não acreditar que o Banco Central consiga. Por isso que chama dominância, né? A Perfeito. política fiscal, ela está tão forte que ela se sobrepõe a qualquer esforço da política monetária. Isso, perfeito. A gente pode ter uma situação de crise de confiança por achar que o Banco Central não está querendo botar a inflação na meta, tá? Eu acho que não é o que a gente vive hoje. Como a Lena falou, teve muita desconfiança quando teve a mudança de presidente, né? E aí ficou todo mundo muito de olho logo em seguida no que o Galípolo falava, nas atas do Copom, nos relatórios todos, para dizer assim, esses caras continuam, e tudo indica que continuam, e a ata da última reunião, inclusive, deixou bem claro: olha, a política fiscal continua sendo um problema aqui para a gente, né? Deixa bem claro que isso é um problema para a eficácia da política monetária, né? Então, assim, hoje eu acho que a gente não tem ainda uma situação de o Banco Central não tem o que fazer. Se ele botar a taxa 15 e a taxa ficar meses e meses ali em 15, a inflação provavelmente vai baixar. Eu acho que é o que a gente vai viver é o esfriamento da economia e uma queda da inflação. Não estamos ainda nessa situação, mas podemos vir a estar se a gente tiver um governo que continue fazendo isso, né? Que no fundo continue anunciando sempre políticas de mais gasto. E como a gente tem em 2026 um ano eleitoral, a tentação é muito grande, né, gente? De minha popularidade está baixa, eu vou ali prometer um aumento do Bolsa Família para todas as famílias que estão ganhando maior. Isso é gasto público e isso é aumento de consumo e dificuldade em cima do Banco Central. Então, acho que assim, tem sempre um risco e a gente tem que monitorar muito de perto. A gente não está nessa situação hoje, mas é uma situação em que a gente pode chegar, dependendo de como o executivo comande aí, né, os próximos meses e anos até, né? Porque no fundo a gente tem um problema fiscal tão grande que o próximo governo tem que também tomar algumas medidas para reduzir o déficit público. Então, acho que é esse que é o ponto, né? No fundo, você tem um agente ali que tem um poder muito grande, né, de gastar, que é quando a gente olha ali contabilidade nacional, ali com os economistas de contabilidade nacional, que é, no fundo, a nossa contabilidade ali de casa, quando a gente pensa no país, tem a conta consumo das famílias, gastos do governo, exportações, desconta as importações. O G lá, que é o gastos do governo, você não tem muita ingerência sobre eles, né? Lena, eu acho que era isso, assim, do ponto de vista de explicar, De né? Eu acho que explicação, eu era ia te falar isso. isso. Então, a Denise tem uma apresentaçãozinha, porque eu acho que é legal, voltando para quem não estava aqui até no comecinho da reunião, a gente sempre fala de o que, que vai acontecer, o que a gente acha que vai acontecer com juros ou com a economia, sem olhar no nosso investimento. Eu até vou contar para vocês que eu assisti, obrigada, Lê. Eu assisti mais de uma hora de uma reunião que eles chamam, Denise, de comitê de alocação de uma casa muito grande, assisti pelo YouTube, para ver o que eles achavam em termos de alocação. E terminou a reunião, eles não tinham dado a opinião deles em relação à alocação. Era só discutindo, eram três caras fera, muito bons, mas discutindo o que eles achavam que ia acontecer com a economia, ou discutir lá fora, ou discutir Trump, mas e aí? E a alocação? E os nossos investimentos? Então, foi dessa maneira que a gente começou explicando. Tendo explicado isso, vamos ver o que a Denise, o que o pessoal está achando em termos de
quais são as chances do Banco Central conseguir seguir tocando isso de uma maneira eficiente? Quer dizer, se a gente conclui ou acha, né, que não haverá tanto essa dominância fiscal, a gente pode olhar muito mais para conseguir em papel pós, porque o papel pós hoje segue sendo uma coisa boa. Se a gente acha que o que o governo está fazendo pode afetar mais a inflação, talvez a gente olhe para papéis vinculados à inflação. Então, Dê, vamos lá, vamos ver o que que. Agora sim vamos discutir economia. É isso aí. Então, aí, voltando, vou fazer essa apresentação, fiz na semana passada, tá fresquinha. Então, vou começar aqui com o cenário internacional, que eu acho que tem uma coisa legal aqui também sobre impacto de inflação do que vem lá de fora, tá? Quais são os principais pilares aí da política do governo Trump? Extensão e ampliação dos cortes de impostos que ele já fez no primeiro mandato, né? Imposição de tarifas sobre produtos importados, inclusive no dia 2 de abril, né? Que ele diz que vai mostrar aí quais são as tarifas todas que vão subir, e vem um pacotão grande. Limitação à oferta de mão de obra migrante, seja expulsando gente que já está lá, ilegal, seja deixando gente entrar, como for, no fundo é isso. Isso tudo contribui para que a inflação lá nos Estados Unidos aumente, né? Porque você vai estar diminuindo a oferta de trabalho, então os salários tendem a subir, tem menos gente lá para fazer o mesmo trabalho, você está aumentando preços dos produtos importados, vai ficar mais caro para o americano consumir produtos importados, você está aumentando, olha lá, ele botando corte de impostos, está botando lenha na fogueira, né? Está botando renda das famílias, então do outro lado vai aumentar a demanda, está desregulamentando ali alguns setores, tipo energia, né? Voltando a falar em energia em combustível fóssil. Então, tudo isso aumenta incerteza, e aí é muito, quando a gente conversa com os investidores, e mesmo com os industriais, olha, o meu problema não é nem a tarifa aumentar, essa história de hoje sobe, amanhã cai, amanhã eu faço isso, eu faço aquilo, essa incerteza gerando mais instabilidade. Tudo isso tem um impacto inflacionário e, no geral, gente, mais tarifa de importação significa menor eficiência econômica. Você vai, no fundo, privilegiar gente que produz, que pode não ser o mais eficiente, né? E punir gente que produz de forma mais eficiente. Para o Brasil, quais são os impactos disso aí? No caso das tarifas, embora a gente não seja o principal target das tarifas, né? Tem muito lá dos principais parceiros, tem Canadá, tem México, agora ele está falando em Rússia também, né? Em quem consome produto da Rússia, enfim. O Brasil não é o principal target ali. Alguns produtos vão acabar sobrando para a gente. A gente já viu isso acontecer com aço e com alumínio no período mais recente, que são produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos e podem ter outros produtos. Então, você pode ter mais inflação mesmo dos nossos. Isso, de novo, o Banco Central aqui no Brasil não tem nada para fazer sobre isso, né? Aumentou o preço do produto importado, vai gerar um aumento de inflação, são aqueles tais choques de oferta que eu comentei. Não tem nada que a gente possa fazer sobre isso, né? Aqui é só para mostrar para vocês o que aconteceu no primeiro mandato do Trump, quando ele já fez algumas medidas desse tipo, comerciais, né? O que a gente viu? A gente viu o PIB no mundo crescendo menos no ano seguinte, e a gente viu a relação entre trocas, né, no mundo, né, entre comércio internacional e PIB. A gente viu o comércio internacional reduzindo muito e essa relação caindo, né, reduzindo as trocas no mundo. Provavelmente a gente vai ver uma coisa parecida agora, um mundo crescendo menos, mas com preços mais altos, uma inflação mais resiliente no mundo por conta desse aumento aí das tarifas, principalmente. Então, a gente vai ver nos próximos anos um mundo crescendo um pouco menos, ó. Estados Unidos crescendo aí por volta de 1,8, quando, se a gente pegar nos últimos anos, a gente viu crescimentos muito mais elevados. A China crescendo ali mais na casa dos 4, né? 4,5, quando também no passado crescia quase o dobro disso. A zona do euro crescendo 1,5, 1,3, 1,4, então crescendo pouco também nos próximos anos. Então, a gente tem um mundo crescendo menos,
com mais inflação e provavelmente juros mais altos. Então, esse é o cenário internacional com o qual a gente se depara. Juros mais altos no mundo trazem um outro problema para o Banco Central, e aí tendem a afetar nossos investimentos aqui também, né, Helena? Porque existe uma outra coisa importante quando a gente fala em juros, que é o diferencial de juros entre um país que é considerado o país mais seguro do mundo, onde se investir, né, que os Estados Unidos, e outros países desenvolvidos, mas acho que os Estados Unidos é o caso mais emblemático, e o Brasil. Então, se os Estados Unidos colocam juros mais altos ali para fazer frente à inflação, obviamente aqui eu vou ter que ter, para que eu tenha gente querendo vir para o Brasil investir, eu tenho que ter já juros ainda mais atrativos, dado que aqui tem muito mais risco do que quando eu vou para a economia norte-americana. Então, esses juros mais altos no mundo também devem fazer com que a taxa mais de longo prazo de juros, e aí não estou falando desse momento específico de tentar trazer a inflação para a meta, né? Estou falando até de uma coisa mais estrutural. A taxa de juros no Brasil tenha que ficar mais alta também. Então, é mais um fator que contribui para a gente ver Selic mais alta há mais tempo aqui no Brasil, tá? Do lado de política, aqui eu acho que a gente também tem um ambiente bem desafiador daqui até o final aí das eleições, né? Porque a gente tem um governo que é politicamente fraco, e o que eu quero dizer com fraco? Ele tem um Congresso que no qual ele é minoria, né? Os partidos que o apoiam são minoria, então quando ele tem uma agenda, é difícil passar essa agenda que ele tem no Congresso, né? Ele não tem facilidade de aprovação. Então, o Congresso tem uma força que limita o andamento da sua agenda, que hoje é basicamente a reforma da renda ali, né, do imposto de renda. Também não tem uma agenda cheia de coisas para passar, mas limita a agenda. E do outro lado, no período mais recente, a gente vê uma queda de popularidade do presidente, e isso, além de reduzir essa agenda, a ambição da agenda fiscal, né, fica mais difícil eu prometer corte de gasto se eu estou com a popularidade em queda, aumenta o risco de políticas populistas, de medidas populistas, como eu falei, né? É fácil querer agradar o eleitor num ano eleitoral, né, que está aí, a gente está falando de poucos meses aí para a gente entrar na corrida eleitoral. Na verdade, a gente já vê vários dos agentes se portando como candidatos, né? Mas o fato é, perto da eleição fica mais difícil. Então, a gente tem um ambiente bastante desafiador. Desafiador em que sentido? Nesse sentido, né? O risco fiscal aumenta nesse contexto, porque você tem popularidade caindo, mesmo que eu fosse super fiscalista, dificuldade de passar minhas medidas no Congresso, porque eu tenho um governo fraco politicamente, então eu tenho uma situação bastante complicada mesmo, né? Que no fundo, o mais provável talvez não piore muito, né? Por quê? Porque como o mercado está de olho e como eu já tenho uma situação fiscal muito ruim, a hora que eu faço a medida populista, o dólar sobe, a taxa de juros futuros sobe, eu tenho uma situação ruim que faz o governo até às vezes ter que voltar atrás na medida que ele fez, ou dizer não era bem isso que eu queria fazer, e a gente viu isso recentemente nos últimos anúncios. Mas não tem grande espaço aqui para a gente pensar que a gente vai ter um governo que vai ficar conservador, que vai ser conservador ou que vai tentar reduzir os gastos públicos neste momento político e dada a sua própria condição, né, de popularidade baixa e de fraqueza diante do Congresso. Então, diante disso, teremos um papel mais difícil mesmo para o Banco Central para trazer a inflação para a meta, tá? Provavelmente, se a gente pegar nos próximos anos, a gente tem desaceleração global, que significa menos demanda pelas nossas exportações, né? Ali principalmente do agronegócio, então isso ajuda também a esfriar a economia. Uma piora nas condições financeiras das famílias por conta da Selic, que já está bem mais alta, um nível grande de incerteza e o menor impulso fiscal daqui para frente. Eu acho no seguinte sentido, ele não piora a situação, mas a situação já está muito ruim, né? Então, tudo isso deve fazer com que a gente tenha uma economia esfriando. É para isso que o Banco Central está trabalhando, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, mas vai crescer menos? Vai, né? Tem que crescer menos nesse contexto. Então, o ano passado a gente cresceu 3,4% o PIB do Brasil, esse ano muito próximo, a gente provavelmente vai ficar próximo de 2% de crescimento, e no ano que vem menos ainda. Por que no ano que vem menos ainda? Porque
o aumento da taxa de juros demora um tempinho a fazer efeito, né? Porque o juros fica mais caro, aí eu pego menos empréstimo, aí eu invisto menos, aí que eu esfrio a economia. Depois de muito tempo de taxa de juros elevadas, aí você começa a ter um impacto mais forte sobre a atividade econômica. Então, demora um pouquinho. Provavelmente esse ano a gente vai ver mais desaceleração no segundo semestre do que no primeiro, e aí esse processo continua no ano que vem. Então, é um crescimento mais baixo. Vejam, gente, vai chegar na eleição numa situação que não é nada boa para quem está com a popularidade caindo, né? Então, isso tende a piorar aí as condições. Vou pular essa parte de mercado de Mas assim, trabalho. é bastante sério, né? Porque há 1 ano e meio das eleições, eu vou colocar minha opinião pessoal aqui, né? Mas ele já está desesperado. Vai ser difícil Então, segurar. chegar em É, 2026, com o cara dando cavalo de pau e falando, não, não, vou tomar juízo. eu acho que talvez não dê nem cavalo de pau, Lena, mas vai ficar, pelo menos a boca da pessoa vai ficar cada vez mais difícil de segurar. Então, as chances de você ter muito essa coisa de anunciar uma coisa que aí vai todo mundo lá apagar o incêndio, né? Vai o Haddad, vai. Ah, não, não é bem isso, não é isso. Isso gera incerteza, gera marola, gera piora. Então, realmente não é um cenário, é um cenário turbulento mesmo, né? Eu acho que tem que esperar a turbulência. Então, por E a exemplo, gente está. Fala, desculpa. eu falei, é bem possível que a gente tenha momentos de câmbio bem mais nervoso do que o que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente está discutindo aqui, não é o próximo governo. Não, é o Discutindo final desse. ainda Sim, 2026. sim, sim, sim. Uhum. A eleição está aí, mas a gente está falando de 1 ano e meio, como você bem falou, é bastante tempo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que vai ser tenso, ó, o que você falou, eu acho que vai ser tenso, vai ter notícia de idas e vindas. Então, assim, eu acho que a gente pode ter momentos, sim, de nervosismo, nesse contexto, né? Que agora a gente está num momento que parece mais calmo, né? Mas eu acho que é isso, os problemas estão todos aí, estão colocados, e a gente vai chegando perto da eleição, sem dúvida nenhuma. E aí, assim, a tendência da popularidade, né, gente, é cair mais e não subir, porque isso é natural em todo governo, né? Entra, tá recém-votado, todo mundo cheio de esperança, que acabou de votar. A hora que começa a ver que os problemas que são super difíceis de serem enfrentados continuam lá e tal, e a popularidade cai. Isso é bem comum de acontecer em todos os governos, né? O próprio governo Trump já tem agora pesquisas mostrando queda de popularidade. Isso acontece. Só que aí começa a sair pesquisa com a oposição ganhando espaço, né? Pesquisa eleitoral. Então, assim, essa tendência de você ter medida populista, desespero, é uma coisa que está posta e que a gente tem que monitorar super de perto mesmo, tá? Aqui eu não vou me deter muito nessa questão de mercado de trabalho, mas só para mostrar aqui, eu acho que esse dado aqui de renda das famílias. O ano passado, a massa de renda das famílias, que é basicamente o salário médio, quanto cresceu os salários médios, vezes o número de empregados. Então, ano passado, a gente teve um aumento de ocupação grande aí, ó, quase 3%. O mercado de trabalho está crescendo muito, geração de emprego, né? O ano passado cresceu muito e os salários subiram quase 4,5%. Então, a gente teve a massa de renda das famílias crescendo 7,6%. Isso aqui é que é consumo na veia, né, gente? Se o pessoal está aumentando o salário, está consumindo mais e está fazendo com que a atividade demore mais a cair. Esse ano vai crescer bem menos já, 3,2%, mas ainda é um crescimento. Por isso que o PIB cresce 2%, não cai, não tem recessão, nada disso, mas tem uma desaceleração em relação ao ano anterior, tá? Inflação, ó. Inflação esse ano, ó, é alta ainda, 5,5%, é uma inflação alta. Você consegue trazer a inflação para a meta? Então, vamos lembrar, meta 3, e ela pode ser 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, a gente Aqui tá tá, falando de 1,5 a ó, 4,5, né? isso. Esses tracinhos aqui é a meta, tá? E aqui é a inflação acumulada 12 meses. Olha esse ano, a gente vai ficar quase que o ano todo com a inflação bem acima do teto da meta, né? O ano inteiro, praticamente. E aí, ó, a gente só vai ali para o teto da meta no final do ano que vem.
a inflação acumulada 12 meses, né? Então vejam que assim é uma desaceleração muito lenta da inflação. É difícil trazer essa inflação para baixo. Por quê? Atividade econômica resiliente, que tem a ver com o lenha na fogueira que a gente está falando, né? Dessas medidas que, por um lado, fazem com que você estimule consumo, apesar da taxa de juros alta. Você tem uma depreciação cambial recente importante que afeta, né? O câmbio mais alto afeta os produtos importados. Você tem inflação de alimentos, que tem muito a ver com essa coisa de ou choque, o aumento de demanda mesmo. Então, você tem um problema sério de inflação para trazer. Não, a tarefa não é nada fácil. Esse ano, provavelmente, a gente descumpre a meta ainda, né? Assim, é difícil trazer inflação para a meta. Então, daí a gente consegue perceber que, assim, ó, a taxa de juros vai ficar alta há muito tempo. Quando a gente olha o comportamento dos preços, né? Dada que a missão principal do Banco Central é essa, não vai poder ter refresco para a Selic tão cedo, não. Aqui a nossa expectativa lá na Tendências é uma taxa de 15 esse ano. Na verdade, é que ela termine em 15, né? Que a gente ainda tenha mais uma alta de meio, uma alta de 25. Pode ser mais do que isso até, mas enfim. E fique até o começo de 26 em 15, terminando o ano que vem em 13, que é muito alto ainda, né? Então, assim, a gente não vai ter taxa de juros baixa tão cedo, ó. 27, taxa de 10,75, quer dizer, são taxas de juros aí ao longo dos próximos anos, todos muito elevadas. Então, nessa linha que a Lena falou, vamos ter Selic alta ainda há muito tempo para a gente pensar se a gente sai do pós ou não, né? Se ainda a gente vai ter Selic alta durante muito tempo, né? É até legal olhar nesse gráfico, só assim como ilustração, né? Olha o que já aconteceu lá atrás, olha, Sim, né? Eu acho que a olha aqui gente na pandemia, né, gente? Olha um negócio que era aqui que tinha uma discussão enorme. Vamos diversificar o portfólio, né? Porque 2% ao ano não dá porque nada. então, por isso que quando a gente fala, quando a gente quer perseguir, quando a gente vai fazer um investimento, primordial é se proteger da inflação. Aqui, se a gente ganhasse 200% da Selic, a gente ainda ia estar bem abaixo da inflação, É, né? Então, por outro lado, neste momento aqui, o que está é, aceita? Neste momento aqui onde a D está falando, se a é, gente consegue, se o Banco Central de fato conseguir segurar a inflação lá nos 5, 6, você está ganhando 10% de juro real. exato, Então, exato. essas considerações, se a gente for olhar aqui atrás, né, começa 2011, olha só o que aconteceu, que todo mundo fala, governo Dilma, olha lá. Daí, o que o Banco Central teve que fazer? Teve que jogar a taxa de juros lá para cima. Lá para A cima, gente está exatamente. Peraí que saiu daqui, que Saiu? mudou de página, mudou. Ah, desculpa. Aqui, Né? voltou. É assim, aqui eu estou querendo mais. Esse gráfico é muito legal para a gente lembrar, né? Um pouquinho o passado. A gente está no nível, no mesmo nível, 14,25, que foi o máximo que o Banco Central foi obrigado a atingir lá em 2015. Daí até que eu brinquei Isso. com o Reinaldo, que o Reinaldo fala: nunca elevei taxa de juros, só derrubei taxa de juros. Por quê? Porque daí o governo Temer assumindo, tendo uma política fiscal diferente e tudo mais, daí permitiu com que o Isso Banco aqui, né? Central derrubasse bastante a taxa de juros. Isso aqui. Esta É. discussão aqui onde a Denise está mostrando, e até pode falar aqui, fala assim, será que o Roberto Campos Neto fez certo derrubar até lá embaixo? Ele não imaginava que fosse ter uma pandemia pela frente. Pandemia, o que que aconteceu? Muito dinheiro, todo mundo ficou, todos os governos ficaram desesperados, todo mundo teve que dar dinheiro para segurar aquilo, e daí a inflação, né? A gente jogou um pouquinho de ver se está certo falar isso, de os governos jogaram gasolina porque eles achavam que o fogo já tinha apagado, mas na É isso verdade mesmo. aquela gasolina fez tchum, e o fogo É, voltou forte. Então, é o que é. aconteceu com a taxa Selic, ela teve que ir de 2 para 8, para 9,25, né? Em um ano. Isso aí. Então, eu aproveito esses momentos para fazer um pouquinho de momento Women Invest. Perfeito. Vai lá.
Aí aqui é só para mostrar para vocês a relação dívida PIB aqui, né? E aí aqui, obviamente, é dívida bruta. Então, você tem aí total de dívida do governo em relação ao PIB. Vejam, só piora, né, gente? É isso aqui que as pessoas olham e falam assim, ó, o quadro fiscal brasileiro não tem melhora. Você vê um grau de endividamento que só vai subindo. Isso aqui, quando a gente pega as classificações de risco país que as agências de risco fazem, essa é uma das principais, um dos principais indicadores para determinar se o país é um país arriscado ou não. E quando você olha para o Brasil, aquela ideia que, né, o Lula falava, no final do meu mandato a gente vai voltar a ter grau de investimento, não vai, porque dificilmente uma agência de risco vai olhar para este mundo aqui, né, onde a gente só piora o grau de endividamento e vai falar, esse é um país mais saudável ou menos arriscado. É como dar nota para a empresa, tá? O grau de endividamento de uma empresa vai piorando, a qualidade dela de crédito pode piorar muito, né? A nota dela tende a piorar muito, o rating piora. É o mesmo caso aqui olhando para o Brasil. Então, a gente tem um problema que é um problema estrutural, muito difícil de resolver. Ele só se resolve com mudanças constitucionais, desvincular salário mínimo de gasto de aposentadoria e de gastos dos mínimos ali de aposentadoria, desconstitucionalizar gasto com saúde e educação para poder reduzir esses gastos, que hoje eles são gastos obrigatórios, eu não posso reduzir, fazer uma reforma nos gastos com funcionalismo público, cortar aquele monte de penduricalho que tem judiciário, assim, não é nada fácil, e assim, nenhum governo a gente vai ter provavelmente mais uma eleição polarizada ali, um governo que vai ter, né, 30%, 40% da população contra ele, seja ele quem for. Isso torna super difícil. Acho que nenhum governo super popular consegue fazer tanta reforma assim. Mas este é um problema que precisa ser encarado em algum momento, porque senão não tem jeito. Você fica meio enxugando gelo, né? São problemas difíceis, não vão ser resolvidos agora. O que a gente não pode só é piorar ainda mais, né? É fazer mais gasto. Porque resolver, eu acho que nada disso está nem na agenda para ser feito, mas não pode piorar ainda mais, tá? Então, essa trajetória aqui cumprindo, vamos dizer, a meta esse ano, né? Que é o que já está anunciado até agora, sem fazer nenhuma bobagem adicional. A gente já está numa situação difícil. Se fizer, pior ainda, né? Aí aqui não tem câmbio. Tem câmbio. Câmbio é o que eu falei. A gente tem uma expectativa aqui de um câmbio no final do ano a 6 esse ano, 6,14. Obviamente, esse número a gente vai errar, né? Nunca acerta. Mas só para vocês terem uma ideia ali de patamares ali, isso tem a ver com um movimento mais mundial do dólar se apreciando em relação a muitas moedas. Porque a taxa de juros nos Estados Unidos mais elevada, ou caindo menos, que é provavelmente o que tende a acontecer, né, faz com que você tenha mais investimento indo para lá e que o dólar aprecie em relação a todas as moedas, e aí o real, por consequência, se desvalorize, tá? Então, essa é uma coisa importante. Tem uma queda de preços de preços de commodities em dólar também, que é uma coisa mais estrutural. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma moeda mais depreciada aqui no Brasil, apesar da gente ter juros mais altos, né? Que teoricamente fariam com que você trouxesse mais dólares para cá de gente querendo investir numa taxa de juros que está tão elevada, mas a gente tende a ter alguma depreciação. E pode ser pior do que isso em momentos de incerteza, tá? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Já tivemos momentos mais nervosos, podemos ter outros momentos mais nervosos também, tá? Assim, a gente fez umas continhas lá na tendências assim do que seria uma taxa de câmbio parecida com aquela que a gente teve ali nos piores momentos ali de Dilma e de Lula ali também, quando logo no primeiro Lula que ele assumiu, seria um dólar a valores de hoje de perto de 8. É o mais provável de acontecer? Não é. É impossível de acontecer? Não é se a gente vivesse essas coisas que a gente está colocando aqui, né? De medidas que a gente olha e fala assim, esses caras vão entrar em dominância fiscal. Aí você pode ter um momento bem tenso mesmo, e de bastante nervosismo, e isso respinga, sem dúvida nenhuma, no valor do dólar, tá? Aqui também é só para vocês verem setores que, nesse ambiente, Tem que uma setores pergunta que... aqui Diga. da Ana Cristina, mas como a política do Trump de taxação dos produtos importados também sobe o dólar?
Mas, Porque você desculpa, mas com a política do Trump de taxação dos produtos importados, também sobe o dólar? também sobe, porque ela tende a gerar mais inflação lá nos Estados Unidos e juros mais altos lá nos Estados Unidos. E esse juro mais alto é que faz com que você tenha recursos indo para lá e a apreciação da moeda, tá? Mesmo com essas medidas protecionistas, a gente tem sim, acho que o grande driver disso é a inflação mais alta lá. Tá? É isso que a gente vai ver. E aí o Banco Central lá também, com a tarefa mais difícil dele, né? Porque também tem um governo lá dificultando a vida dele. Acho que é uma lógica bastante parecida. É que lá a gente está no momento de discutir redução de taxa de juros, e aí talvez demore mais e caia menos, enquanto aqui no fundo a gente nem tem no pipeline redução de taxa de juros no momento, né? A gente continua no momento no movimento de elevação da taxa de juros até algum momento em que ela pare, que pode ser 15, 15,5, tem umas pessoas no mercado que dizem 16, enfim, que ela pare ali no alto, tá? Aqui é mais para vocês saberem, nesse contexto, todos os setores que desaceleram, não, sempre tem alguns que vão bem, outros que vão pior, né? Então, agronegócio é mais resiliente, esse ano tem uma safra muito boa, encomendada, ainda que sofra com esse cenário de menor crescimento mundial também. Indústria extrativa, basicamente porque petróleo voltou a ser, ou pelo menos a discussão de transição energética, não é que a transição energética acabou, né? Mas você deu mais fôlego aí para os combustíveis fósseis. Mineração aqui no Brasil tem a ver com outra coisa, tem a ver com o fato de que nós somos muito competitivos, então, no momento de redução de demanda, outras fábricas no mundo fecham bem antes da gente, e a gente continua mantendo o mercado. O setor de infraestrutura no Brasil está crescendo porque você tem muita privatização, privatizações estaduais de saneamento, de rodovias, principalmente esses dois segmentos, mas de vários segmentos de infraestrutura, então, esse é o setor mais resiliente, ainda que quando a gente vai discutir com os nossos clientes lá, taxa de juros a 15 torna projetos de um contrato de 30 anos uma conta bem difícil de fechar. Mesmo que você fale, por 2 anos e meio e tal, fica mais difícil mesmo. Mas acho que tem um mercado importante e serviços de tecnologia de forma geral, porque a demanda não cai, né? Assim, subiu muito na pandemia e ficou até porque a gente tem muitas inovações tecnológicas. E aí os setores que mais sofrem, setores bens de consumo durável, porque aí é afetado bastante pela taxa de juros alta, né? E piora nas condições de crédito. Setor imobiliário, mesma razão, né? Para financiar um imóvel, você precisa ter taxas de juros mais baixas, investimentos industriais de forma mais geral, setor químico e siderúrgico aí por conta das medidas ali de protecionistas que devem afetar no Brasil, principalmente esses setores. Então, era assim, de apresentação era isso, gente. Deixa eu parar para poder ver a carinha de vocês. Fala, Valéria. Com relação ao setor de saúde, como que você caracteriza? Porque eu vejo assim, eu vejo que ele vai depois as pessoas começam a cortar com as coisas mais fáceis, né? Corta com a alimentação, mas eu tô achando que está chegando no setor de saúde também o corte. Eu acho que o setor de serviços aparece como muito resiliente quando a gente vê os dados, com o setor continua apresentando bons desempenhos, mas sim, eu acho que esse é um setor que vai junto. Saúde, se a gente pensar estruturalmente para o Brasil, considerando que a gente está chegando no fim da transição demográfica, né, e vai ter mais gente mais velha cada vez mais, é um setor até que tende a crescer quando a gente olha mais longo prazo, mas nessa desaceleração de curto prazo tende a ser afetado também, tá? Porque, apesar dele tender a crescer, eu vejo que, na verdade, a grande maioria das pessoas que está chegando nesse extrato populacional não tem condição financeira de arcar com as Perfeito. coisas, né? Então, É, estão saindo de plano de saúde particular e indo para a SUS, né? isso. E o mercado de saúde no Brasil, ele é muito atrelado ao mercado formal de trabalho, porque ele tem muito a ver com o benefício que as empresas pagam. Então, a Sim. hora que o mercado de trabalho começa a não crescer mais, não gerar tanta vaga, esse é um mercado que para também, que é o que a gente espera, um mercado de trabalho que comece a desacelerar. Então, esse é um setor que desacelera também, tá? Né? Obrigada. Imagina. Bom, gente, acho que
É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Para quem entrou mais tarde, eu tenho uma ótima notícia, eu não coloquei no grupo. A gente está gravando, então a gente vai disponibilizar para todo mundo conseguir assistir a conversa completa. E porque é um momento importante, a gente tem que olhar sempre, né, buscando proteger o dinheiro da inflação. Aproveitando aqui no grupo, só para, enfim, só para ilustrar, o mês passado veio veio uma taxa de juros, desculpa, uma taxa de inflação, o IPCA de fevereiro foi horroroso, né? Se você pegar esse IPCA de fevereiro e extrapolar para o ano, fica uma coisa surreal. Acho que dava mais de 7, né? Se eu não me engano, quando Fica uma extrapolava. coisa. Mas teve uma questão nas contas de energia, né? Que eu Uhum, acho que essa é que é a coisa, assim, também pegar o dado pontual de inflação e não olhar a dinâmica é uma coisa complicada. uhum. Em fevereiro teve uma conta de energia que nós todos pagamos ali que voltou a subir, né? E aí isso afetou muito a inflação daquele mês, especificamente. Então também não fazia sentido pegar fevereiro e a gente extrapolar, tá? Mas no No longo prazo a gente continua no 5,5. Continua, que é uma inflação elevada, né, gente? E aí é isso, assim, não adianta botar a culpa no ovo, na carne, na não sei o quê, em itens isolados, né? É olhar como é que essa dinâmica mais geral está acontecendo. De forma mais geral, nós temos uma inflação elevada por tudo isso que a gente falou, né? Um governo que pôs a lenha na fogueira, teve muito consumo ano passado, teve uma massa de renda crescendo 7,7%, quer dizer, isso foi consumo e foi atividade e bateu em preço. Um dólar que subiu, bate em preço assim. No conjunto, é isso, temos uma inflação que é preocupante, que você vai ter que fazer um esforço grande para fazer ela cair. Mas não dá também para pegar um dado isolado que veio mais forte, né? E aí, em geral, quando essas coisas saem, muitos analistas de banco, a gente vê essas análises do que aconteceu com aquele mês, ou a gente pode também falar especificamente daquele mês ali no nosso grupo, né, Helena, para falar especificamente de um ponto. Mas é isso, acho que assim, de forma geral, temos uma inflação que está, né, que tá elevada, né? Então, super obrigada. Ótimo estar com vocês, meninas, e a gente vai se Obrigada. falando. E Melhorou, olha, doutora só para Helena? avisar, só para Hum. contar uma coisa para vocês, sábado tem o Z Summit, tá? Para quem tem filhos, mas não só para quem tem filhos. O conteúdo está muito bom lá. Então, É uma de verdade, vale vocês, a pena. as inscrições estão esgotadas, mas imagina, fala comigo, não são as inscrições, as vagas estão esgotadas, né? Mas fala comigo, eu gero. E quem tiver filho, neto, sobrinho, seja lá o que for, recomende, porque tá muito, muito bacana. O conteúdo é bem especial. Então fica aqui essa sugestão. Qualquer coisa vocês me avisem, tá bom?